Bodybuilders, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e estou aqui com mais uma entrevista maravilhosa e dessa vez é com o Fabian Sanson. Ele é um cara que não é apenas escritor, mas também é músico. Então, obviamente, iremos falar um pouquinho sobre música na escrita, no RPG, no world building, assim. Vamos falar um pouquinho sobre essa parte cultural que é tão difícil, mas muito grandiosa quando você conseguir colocar. Então, seja bem-vindo, Fabian. E aí, Rafael, e aí, galera, tudo beleza? Eu sou Fabiano Sanson, sou músico, sou escritor, tô aqui para bater um papo bem legal aí sobre música nas histórias, no world building. Vamos lá. Maravilha. Então, para a gente começar conversando um pouquinho, como que foi essa trajetória para se tornar um músico? Cara, minha trajetória para me tornar músico, na verdade, acho que vem lá desde a minha infância, né? Desde criança mesmo. Eu sempre fui fascinado por instrumentos musicais, na verdade, sempre por onde eu ia, eu olhava assim, bateria, violão, essas coisas, eu ficava maravilhado, assim, né? E eu tive a primeira oportunidade de entrar assim na música quando eu fiz teclado, aula de teclado, né, curso, quando eu tinha 9 anos. Aí eu comecei a ter um primeiro contato ali, né, com esse mundo. Mas aí depois eu só fui realmente adentrar de vez mesmo, de uma forma um pouco mais, não só curtir, mas para aprender mesmo, me aprofundar, com 14 anos, né, que daí eu comecei a fazer aula de violão, também guitarra, e aí não parou mais. Aí eu comecei a aprender baixo, depois eu pegava no teclado, no piano, comecei a cantar, e aí eu tive várias bandas, e aí a coisa deslanchou. Maravilha. E essa pegada de escritor, como que foi? Cara, o escritor é o seguinte, eu acho que eu sempre fui muito estimulado por diversas histórias e filmes. Eu sempre assisti muito filme na minha infância também, né? Filme de tudo que é coisa, né? De aventura, de ação. Anos 90, né? Então, aqueles monte de coisas mais coloridas, mais aventurescas, assim. E muitas histórias também. Minha mãe lia livro de história para mim, né? Eu tinha muitos livrinhos infantis, né? E além de Gibi da Mônica também, maratonava Gibi da Mônica. Então, assim, essa minha proximidade com o mundo da literatura e tal começou, acho que teve seus primórdios aí também na infância, passagem para a juventude ali. E, e assim, depois na escola, né? Na adolescência, a gente tinha que ler alguns livros, né? Ao longo dos trimestres lá. E E assim, daí eu comecei a pegar essa coisa de ler livro, um pouco aqui, um pouco ali. Não, eu não lia tanto na época. Eu não gostava nem tanto assim na época da escola, mas depois eu comecei a pegar gosto por algumas histórias, né, umas ou outras ali. E, cara, depois a minha criatividade começou a fluir pra caramba. E no final da minha adolescência, eu comecei a pensar que eu não só gostava de ler, mas eu queria criar histórias, criar personagem. Eu criava personagem já desde criança, tinha desenho animado, já criava personagem. Então, isso veio tudo vindo junto assim, até o dia que eu falei, nossa, eu tenho que ir pra esse lado de escrever, de aflorar isso, né? E, Fabian, a gente aqui no Craftando Mundos, a gente gosta de, obviamente, compartilhar as criações de mundo, compartilhar os mundos criados e tudo mais. E teve uma pergunta do Fernando Silva, que trouxe assim para mim, que ele queria colocar elementos musicais de forma interessante no world building dele. Aí eu falei assim, puxa vida, elementos musicais é um pouco complicado na escrita, né? Tipo, porque música é percepção sonora e você colocar isso na escrita é um pouco complicado, mas eu queria saber assim, quando a gente fala de elementos musicais dentro de uma escrita literária, por exemplo, quero escrever um conto aonde aborde música. Sim, pra gente começar essa conversa, o que você sugeriria pro Fernando para colocar elementos musicais numa história? Pois é, vamos lá. Olha, realmente é um desafio mesmo, porque, como você falou, né, música é muito a sensação do som, né, da audição, né, e na leitura você não tem esse recurso, né, mas existem vamos dizer, alguns caminhos, assim, que a gente pode utilizar, né, para poder trazer um pouco dessa, como se fosse uma simulação dessa sensação sonora pro leitor, né, pelo menos eu creio que ele vai ler aquilo ali, vai começar a despertar nele algumas ideias do que aquilo poderia soar, e na cabeça dele vai se traduzir de alguma forma, né. Então, na verdade, assim, tem a questão de você colocar, de repente fazer algum personagem cantar alguma música,
né? Isso é bem interessante, dá para encaixar em tudo que é tipo de cenário, né? De repente, alguém cantar lá uma musiquinha, né, uma canção, assim, sobre alguma coisa ali, de repente, depende muito da história da pessoa, né? Mas às vezes tá ali um personagem numa taverna, ou se for uma coisa é, mais contemporânea, não for muito fantasia, mas mesmo assim, de repente a pessoa tem até uma banda na história, um grupo, sei lá, né? E aí você pode colocar ali na história, né? De repente um trecho, uma estrofezinha, né? Quatro versos de letra de música, né? Acho interessante assim, eu já vi muito isso. Um trechozinho da música colocado em itálico, né? Separado do corpo de texto da história em si, né? Entre aspas, colocado também, né? Para destacar bem essa questão musical. Então, tipo assim, ó, agora o personagem vai cantar, né? Ele coloca lá do jeito que for. E, tipo, o personagem falando, agora, né, você vai sentir, né, meu poder de encantar as pessoas. Aí, pá, vem ali a letra e tal, como se estivesse cantando uma cantiga, alguma coisa do tipo, né? Isso já ajuda a dar uma despertada, né? Em termos melódicos, é, eu acredito que vai ficar mais a cargo do leitor daí, né? Mas é interessante é, o escritor lidar com os recursos ali da rima e tudo mais, né? Uma coisa mais métrica, mesmo que o leitor não vá ouvir a música, né? E, e assim, é interessante também usar certas descrições como se fossem sonoras, né, de acordo com o ambiente da história, de acordo com a situação que o personagem está vivendo, né? Ah, e aí trazendo até mais para o world building mesmo, a localização dele, né, a geografia de onde ele está. Então, essas coisas são interessantes, trazer, de repente, citar ali, fazer alusões a instrumentos musicais de acordo com o território que ele tá ali andando, a jornada dele, né? Esses caminhos aí. Certo. E uma coisa que, assim, uma abordagem que eu fiz num conto meu, que eu queria colocar essa atmosfera musical na história, e eu particularmente sou muito fã de música clássica, né? Então eu gosto dessa parte instrumental da música, não gosto tanto assim de música com letra. Depende muito do estilo, mas na grande maioria eu prefiro mesmo músicas mais orquestradas mesmo. E eu coloquei no trecho o cara falando: estou indo colocar a música Nona Sinfonia de Bach para cordas, violino, número 728. Beleza. Que se você pega isso, joga no YouTube, você consegue ouvir a sinfonia no YouTube. Você acha que, se por acaso você coloca esse tipo de informação na história, o leitor ele pode meio que fugir da história porque ele vai querer ouvir a música, ou você acha que colocar essa música meio que a pessoa, por exemplo, ele para de ler, coloca a música no YouTube para falar assim, nossa, então era essa música que a pessoa estava ouvindo enquanto a cena acontecia? Ou você acha que vale mais a pena trabalhar na subjetividade? A pessoa tinha esse sentimento e papapá, e assim, você acha que colocar claramente, estava ouvindo Anitta, ou estava ouvindo Belchior, ou estava ouvindo Beethoven, ou você acha que ficar na parte do sentimento seria melhor para que não perdesse a história? Uhum. Boa pergunta. Cara, eu acho assim, eu diria que depende muito eu acho que depende muito do projeto ali, vamos dizer assim, entendeu? Da proposta do escritor, com esse, eu tô chamando o projeto, né, como se fosse o livro, ou, né, a obra em si, né? Porque eu acredito que se o leitor tiver realmente que fazer uma interrupção, né, no fluxo dele de leitura, para ir buscar alguma outra coisa, principalmente no computador ou no celular, né, YouTube, o Google e tal, né, é, vai haver uma quebra de retenção, né, vai haver uma interrupção mesmo na retenção dele, né. Isso pode ser meio arriscado, né, no sentido de você prender o leitor e tal. Eu enxergo esse lado, né? Mas eu acho que sim, eu acho que seria bem interessante sim, de repente o leitor ouvir a música que de fato existe, que o escritor citou ali, né? Para isso traz
por esse outro lado, traz uma imersão maior, né, naquilo que ele está passando ali na história e tal. O cara lê ouvindo aquilo que ele leu ali que foi citado, né? Então, poxa, eu acho que traz sim uma imersão interessante, mas é complicado. Há que se tomar esse cuidado, né, por parte do escritor, é um desafio mesmo, para não deixar, não que não possa, né, mas para não deixar o escritor desistir, assim, né? Desistir que eu digo, ter uma quebra de retenção tão grande que, sei lá, de repente ele nem volta ali na mesma hora, ou, né? Mas depende, às vezes pode ser algum projeto, assim, de uma contação de história, alguma coisa que, sei lá, hoje em dia tem de tudo, né? Que já seja até relacionada com o YouTube, alguma coisa do tipo, e aí a pessoa já tá ali mais próxima, de repente, né? Mas, assim, eu vejo um pouco de vantagem em cada lado, eu acho um pouco arriscado, talvez, interromper, né? Não que eu não faria também, mas eu vejo risco nisso, sabe? Sim, como você falou, são projetos, tanto que uma outra pergunta que fizeram também nesse parâmetro de escrita era como descrever ambiente, se vale a pena ser um Tolkien, descrições, ou alguma coisa um pouco mais pincelada. Os dois estão certos, né? Então eu acredito que depende muito do que você arrisca ou não fazer aquilo que você se sente mais à vontade de fazer, né? Então, Não, com certeza. Ó, se for levar em conta, né? Hoje em dia, tá lembrando aqui agora, hoje em dia tem muito, as pessoas leem muito, às vezes, em leitura digital, né? Às vezes não lê nem livro físico, lê pelo celular, e isso pode já facilitar esse caminho, né? A pessoa só muda de aba ali, vai no YouTube, opa, sei lá, né? Hoje em dia tem esse recurso também, né? sim. E, Fabião, um ponto é que, por exemplo, uma coisa que, pelo menos o meu público gosta bastante nesse quesito, que é a imersão, o estudo e o realismo. Esses são os pontos que a galera bate muito nesse martelo, porque eles querem deixar o mundo mais complexo, mais cheio de vida e assim por diante. Você acha que, caso eu queira colocar, como você mesmo citou, um trecho de uma música criada por mim, aonde tem o estrofezinho, você acha que é interessante a pessoa ter algum certo de conhecimento musical, ou assim, de musicalidade, caso ele queira fazer uma coisa mais realista? Ou você acha que vale um certo quê poético, do tipo, você como músico vai olhar e falar assim, a métrica não tá muito boa, mas vou dar essa liberdade poética, ou você acha que vale a pena ter um certo conhecimento para abordar esse tipo de assunto? Cara, vou ser bem sincero, eu acho que vale bem a pena ter pelo menos algum mínimo de conhecimento, sabe? Eu acho que pode tornar mais interessante, né? Não que uma pessoa que vai ser um escritor e não entende nada de música não possa, né, colocar uma coisa do tipo, né? Até pode, né? É, porque, por exemplo, assim, rima é uma coisa que as pessoas sabem, né? Tipo, as palavras que rimam uma com a outra, de repente coloca ali, fica bacana, né? Tal, no sentido mais de letra ali, né? E tudo mais. Mas na minha percepção, assim, eu julgo que é interessante sim a pessoa ter um mínimo assim, conhecimento ali, porque eu acho que vai agregar, sabe? Eu acho que vai agregar e vai ajudar mais, assim, na questão da imersão por conta disso. Às vezes o leitor não é tão ligado, mas o jeito que ele vai ver que foi posto aquilo ali, entendeu? Talvez vai guiar ele a interpretar de uma forma assim mais, isso aqui vamos dizer, isso aqui tá musical, assim, né? Uma coisa mais. Então, eu acho que vale a pena ter um pouquinho assim de entendimento, assim, né? Mas assim, não quer dizer que tem que ser tão realístico, pode ter uma liberdade poética, tudo, né? Mas minimamente um pouquinho de métrica, um pouquinho de ritmo, talvez seria interessante para deixar minimamente mais realista. Eu acredito que sim. Eu pensaria até pelo seguinte viés, né? Seria interessante o escritor criar, vamos supor que ele vá lá pôr um trechinho lá da música e tal, ele mesmo criar esse, tipo, compor, vamos dizer, né, esse trechinho, ele saber como é que se cantaria aquilo, né, ele criar até uma melodiazinha ali, uma musiquinha com a métrica, né, fechadinha e tal, né, a métrica seria o ritmo das palavras, né, como que as palavras se relacionam ritmicamente, né, para fechar dentro da melodia certinho, cada palavra com suas sílabas tônicas, né, e então assim, o escritor bolar aquela música,
e ele saber como é que seria cantado, que nem que o leitor nunca vai nem saber de fato como é que o cara pensou, mas o escritor saber como é, para ele imprimir ali de uma forma, entendeu? Que vai ficar crível, que vai ficar, entendeu? E um ponto interessante que é legal pensar um pouco também é um pouco de estudo de campo, vamos dizer assim, né? Porque, por exemplo, se você é, vai escrever uma história que passa, sei lá, ambientalizada mais ou menos na Idade Média, no século XVI, onde a gente tinha é, alaúde, tinha tambores, tinha alguns certos instrumentos. Então, talvez uma pesquisa mais ou menos assim, por exemplo, puxa, o som de tal instrumento da época é mais ou menos assim, para você também ter uma percepção sonora de na hora de descrever o som, a música, ter esse certo conhecimento também, né? Sim, sim, exatamente. É bem bacana mesmo. No caso ali que você falou da Idade Média, né? Por exemplo, realmente, você saber ali o que rolava na época, né? Uma pesquisa às vezes até meio básica, você consegue sacar o que tinha e tudo mais, né? Por exemplo, século XVI ali, começou a surgir, 16, 17, começou a surgir o cravo, né? Depois aí o piano. Então, o que que traz, o que remete àquele momento, né? Então, assim, ou às vezes até outros momentos mais antigos da nossa história, né? Sei lá, em tal época lá, tantos séculos, tantos milênios, existia um tipo de flauta que fazia um som mais assim e tal, né? Isso é bem interessante mesmo, né? Porque além de você transmite o leitor para aquela atmosfera, né? E uma outra coisa bem interessante mesmo, até na questão de como imergir o leitor, né, na questão musical da sua história, né? Seria também uma ideia interessante descrever os sons dos instrumentos, né? Fazer alusões aos sons, né? Então, assim, sei lá, fulano ouviu aquela flauta como se fosse o som da ave tal, exemplo, né? Sei lá, qualquer coisa que me veio aqui, entendeu? Porque daí o leitor ele vai começar a ter uma noção, você vai começar a realizar na cabeça dele o que seria algo próximo daquele instrumento que o escritor quis passar, né? Claro, não vai ficar aquela coisa exata, mas ele vai trazer alguma ideia sonora para a cabeça dele, isso que é bem importante. Sabe? Aí você vai começar a colocar música na sua história de uma forma mais. Pô, vou fazer o leitor ouvir o que eu tô colocando, entendeu? De uma certa maneira. Então você remeter sons de instrumentos, uma harpa, sei lá, um tambor, né? Uma conga, um bongô, alguma coisa assim, remeter com algum som de alguma coisa da natureza ou de algum utensílio, né? Aí realmente é como se o leitor fosse ler o livro ouvindo uma trilha sonora, isso é bem bacana. Então você acha que, por exemplo, fazer analogias tanto físicas, né? Por exemplo, o som o agudo da flauta me remetia ao piar do canário, mas você acha que também, por exemplo, fazer menções a percepções emocionais, do tipo, aquele timbre, um sentimento nostálgico de quando eu ia no festival com a minha mãe, eu escutei uma música parecida. Então você acha que, por exemplo, fazer analogias de percepções emocionais também pode fazer com que a pessoa também emerja? Também você acha interessante fazer essas percepções emocionais? Sim, sim, com certeza. Eu acho também. Até foi bem lembrado esse ponto aí. Não fazer alusões somente com sons de outras coisas, de natureza, de animais, de coisas, mas de emoções, com emoções também. Então, assim, poxa, aí ali naquele local ali, é, ele, sei lá, uma coisa aqui, um exemplo que veio na minha cabeça, ele ouviu o som daquele riacho e remeteu ele a quando ele ia nas festas, que ouvia os sons dos violinos, né, com sua família e tal, coisas desse tipo, sim, eu acho super, agrega demais, cara. Uma coisa que é bastante comum também é, por exemplo, tem pessoas que falam, eu queria criar os meus próprios deuses. Tem gente que quer criar as próprias plantas, criaturas e tudo mais. Aí sempre tem um maluco que fala assim: eu queria criar o meu instrumento. Ah, Você acha isso um caminho perigoso ou dá pra fazer? cara, eu acho assim, dá pra fazer,
mas é bem complexo, porque é muito fácil cair numa de você de repente criar uma coisa que muito próximo de algo que já existe, né? E eu vou dizer, vou até confessar uma coisa, cara, eu já caí nesse caminho aí, de pensar em criar um instrumento, uma história e tudo mais, e é complexo. Uma coisa assim, o que que eu vou fazer para criar um instrumento musical que não seja, tipo, é uma cópia de uma coisa que já existe, entendeu? Tipo, mas ele tem um formato assim, aí ele é um instrumento de corda, mas aí as cordas dele são feitas com, sei lá, com pelo do bicho tal. Ah, mas basicamente você cria um instrumento de corda, basicamente um alaúde, um violão, uma guitarra, entendeu? Também dá, mas você coloca o nome que você inventar e tudo, e você dá, vamos dizer, dá para ele o timbre que você pensar interessante, né, que seja interessante, mas é bem desafiador, bem complexo, porque você inventar algo bem novo, assim, é, é complicado, mas não subestimemos a criatividade das pessoas, né? Eu acredito que também role, né? Agora, isso também é bem interessante, em contraponto, né? É, nessa de criar instrumentos, de repente, justamente você é, trazer, tipo, tá, vou criar aqui, e que timbre vai ter esse instrumento, né? Tipo assim, aí você realmente entrar na arte da criação pura, assim mesmo, né? Você criar um negócio ali que o que, que eu vou querer passar para o meu leitor, que emoção que eu vou querer transmitir, onde que eu vou querer imergir ele. Esse instrumento que eu criar, ele vai ter a ver com que tipo de situação, de emoção, de ambiente, de animal, de, sabe, de estabelecimento, entendeu? É um castelo, é uma taverna, é uma loja de roupa, sei lá, entendeu? Então isso é legal, porque é tipo uma tela em branco para você pintar, né? Tem esse lado bom também. Sim, tanto que eu acho sempre muito importante você sempre começar, se você não tem um conhecimento profundo, eu não sou musicista, né, não fiz faculdade de música ou não toco instrumento, tente ao máximo trabalhar na verossemelhança, né, do tipo, é, beleza, eu quero criar um instrumento assim, assim, assado que parece um violino. Beleza, então aceite que vai ser um violino, só que um violino seu. Ele vai ter, né, 5 cordas, vai ser de madeira, vai ser pequenininho, né? Mas para também ajudar, porque imagina só, chega assim, eu criei um instrumento chamado Rantum. O nome do meu instrumento é Rantum, que ele tem cordas na grossura de um baixo, só que eu toco que nem violino e ele é tão grave contra um contrabaixo. É um pouco difícil do leitor também imaginar como seria um instrumento com tantas peculiaridades diferentes de instrumentos diferentes. Então, imagina só, você é um violino pequenininho, com uma corda grossa, tocando um negócio grave pra caramba. Então, às vezes pode assim cair tanto no novo que no final fica um pouco meio que inconcebível para a pessoa imaginar como poderia ser isso, né? E isso aí pode cair até uma questão assim de, eu diria, de verossimilhança, né? Por exemplo, dependendo do leitor, pode entrar numa situação de suspensão de descrença, eu acredito, porque, tipo, é, às vezes o cara faz uma coisa muito ali escalafobética e, tipo, não, porque nem se falou, mas aí tem umas cordinhas fininhas de violino, né? Mas aqui do outro lado tem uma corda super grossa que faz um som grave. Tá, só que aí, assim, primeiro, dependendo da tua história, do contexto, o instrumento que você criou ali é acústico. Ele depende puramente do corpo dele para soar. Ah, é, tá. Ou não, minha história se passa num momento contemporâneo, a pessoa liga no amplificador, é um instrumento elétrico, beleza, tudo bem, seja o que for, né? Mas assim, tem que ter uma certa coerência, dependendo do leitor. Você vai falar esse instrumento que você falou, por exemplo, o Hantum, né? Você falou, vamos dar o nome. É, você fala, cara, mas fisicamente, em termos da física mesmo, como é que esse instrumento trabalha, entendeu? Porque aí tem assim, pô, como que a corda vibra aqui, sabe, para produzir as vibrações que ela faz para produzir as frequências graves. Então não dá para ter isso que você está fazendo é meio desafiar a física. Tipo, não conforme for, entendeu? Aí tem isso. Dependendo do leitor para falar, mas isso daqui tá meio como pode, né? Então tem esse lado. Sim, eu acho sempre muito válido você trabalhar com as criações livres. Mas é exatamente o que o Fabiano trouxe, que é essa questão da suspensão da descrença.
quando a gente começa a construir coisas, escrever, sempre você tem um arcabouço anterior, né? Eu sou biólogo de formação, então, vamos dizer assim, eu consigo viajar na batatinha em bicho porque eu consigo achar um ponto real aqui e ali que eu consiga justificar. Só que se eu for entrar um pouco numa máquina de guerra movido a gás, cara, o meu colega que é engenheiro, ele vai ter muito mais condição de criar uma máquina minimamente realista utilizando elementos fantásticos. Então, assim, ou você aceita o fato de que você vai ter que estudar para criar uma verossemelhança minimamente para não ficar um negócio muito fantástico, ou ficar dentro da sua bolha da suspensão da descrença para que não tenha um rompimento e fala, puta, a história tava legal, mas esse pandeiro não faz sentido porque teria que ser um pandeiro de 5 metros, como o cara ia tocar um negócio desse? Ele vai se jogar no pandeiro para tocar? Tipo, não faz sentido. Exatamente. Não, exatamente. Porque olha só que interessante, cara. Isso aí, olha só. Tem instrumentos, por exemplo, que tem certas formas de serem tocados, como você falou, se tiver um pandeiro enorme, né, descomunal, aí o cara tiver que se jogar nele para tocar, como que vai soar isso, né? De uma maneira que você tá levando minimamente em conta a física, né? Então, pô, se o cara, a não ser que seja, se você coloque, se você derrame magia assim no negócio, né? O cara se joga no pandeiro e sai um som tipo pá, sei lá daí, né? Mas aí, sei lá, de acordo com o que ele determina naquele mundo dele ali, né? Mas, cara, tipo, vai soar o quê, entendeu? Porque, ó, por exemplo, aqui falando na vida real, né? Aqui, um gongo, né? Aquele gongo oriental, japonês, tudo grandão, que você bate aquela baquetona enorme, coisa na ponta assim, o que acontece? Você, para tocar ele, dar aquela gongada, você não só ele tá lá parado, você chega e tuft. Não, porque se você fizer isso, ele não vai soar, ele vai soar fraco, ele vai soar xoxo, vai soar seco, não vai extrair o som dele, porque é uma peça de metal enorme, entendeu? Então, por causa da física, o que acontece? Você tem que ir esquentando ele, né? E dando assim umas baquetadas de leve nele assim, meio movimentos circulares, para daí de repente entendeu? Aí ele vai soar o gongo. Então tem tudo isso, sabe? Passando um pouquinho pro audiovisual, que é algo assim que daí é mais fácil de você trabalhar a música, tanto em loco, né, que seria realmente a pessoa tocando alguma coisa, quanto pós-produção, onde você coloca a trilha sonora, né? Tem um público aqui também no canal que trabalha essa questão do RPG, que é a contação de história juntamente com jogatina, né? E muitas pessoas pensam em colocar fundos musicais. Você acha que o fundo musical ele é interessante em alguns momentos específicos, por exemplo, um filme. Um filme existe a sonoplastia do filme, né? Pessoa andando, o som da árvore. Se é, por exemplo, um filme de terror, aquele sonzinho no fundo para criar o clima. Mas tem os momentos da música, né? Onde tem, sei lá, o momento dos Avengers que vai bater no Thanos, tem aquela música e tem aquela música que se for parar pra ver, os personagens assim não estão ouvindo essa música. A gente que tá assistindo o filme tá vendo essa música. Você acha que esse equilíbrio de sonoplastia com música, eu posso estar falando dos termos errados, mas Não, a parte tranquilo. musical mesmo, com a parte de sons, você acha que é interessante ter um equilíbrio ou você acha que colocar uma musiquinha de fundo e depois trocar para um momento é legal? Como que você faria esse equilíbrio, por exemplo, entre música de fundo, música de ambiente? Alguma dica pra galera assim? Então, cara, eu acho interessante sim tentar balancear isso, né? Eu acho que aí, cara, quando entra no ramo da trilha sonora também, eu acho fantástico, assim, nossa, sou apaixonado por trilha sonora, né? Tanto de filme, desenho e principalmente jogo, né? E jogo até me ensinou muito também nesse aspecto, né? Apesar que jogo, em geral, tem. Bom, não todos, na verdade, mas em geral tem os jogos. Eu tô pensando nos jogos mais antigos, né? De plataforma, Mario, Donkey Kong, essas coisas. Tem música o tempo inteiro, né? Mas o que eu vou dizer é o seguinte:
Porque ali, assim, no caso, até vou pegar o gancho aqui para dar o exemplo. No caso do jogo, beleza, ali, aqueles ali você vai indo com o personagem e tal. É meio que ação o tempo inteiro. É, você tem que fazer ações, né? E passar de fase, e matar o inimigo, enfim, né? Pular aqui, ali, não sei o quê. Tipo, não para, isso não para, é o tempo inteiro. Então, ali tem uma música constante e tal, mas no caso do RPG, por exemplo, nesses trabalhos mais audiovisuais, eu acho interessante sim balancear, porque aí é uma coisa um pouco mais diferente, né, daquela proposta dos jogos ali, né? É uma parada mais séria, vamos dizer, entre aspas, porque tem vários tipos de contexto acontecendo, vários climas acontecendo ali, como num filme mesmo, né? Então, assim, eu acho interessante balancear. Tem momentos que pede silêncio, tem momentos que não pede música, né? Então, por exemplo, num filme lá, quando um personagem, sei lá, de repente mudou a cena, aí aparece aquele personagem, ele entra sei lá, ele entra num escritório e vai falar com a pessoa que tá lá dentro. Ali, de repente, não cabe uma música. Cabe só ele entrando e falando com a pessoa e tal. Aí eles desenvolvem um diálogo, conforme for, daqui a pouco aí entra alguma música dependendo do que eles estão falando, né? Aí a cena corta para uma cena, pra uma outra, um outro personagem está numa cena de ação com um carro correndo, pô, já vai rolar uma música. Principalmente quando não tem fala, né? Então, enfim, eu acho que sim, é bem válido balancear isso, né? E, e saber jogar bem com essas ambiências, né? No caso ali do RPG que você falou e tal. Cara, eu acho, nossa, super maneiro, né? Pensar assim, você jogar com uma ambiência adequada ali. Então, por exemplo, teu personagem tá numa praia, uma coisa assim, cara, aí entra num âmbito meio assim, é como se fosse a psicologia do som, a psicologia da música, né? Meio pode fazer até um paralelo com a psicologia da cor, né? As cores dizem assim, né? Tipo, tem as cores específicas para as coisas que as pessoas querem passar de mensagem, né? Então o vermelho ele passa alerta, perigo, fome, sei lá, né? E por aí vai. Azul é mais calmo, mais tranquilo, mais sério. E com a música acontece a mesma coisa. Então, por exemplo, a personagem está numa praia. É, som de marimba, xilofone, né? Que são instrumentos de percussão, mas que fazem melodia, né? É, aquelas guitarras havaianas, assim, né? Pô, isso tem tudo a ver. De repente eu coloco uma sonoplastia ali, um sonzinho do mar junto, sei lá, né? Ah, agora eu tá num vulcão, num ambiente de lava, metais, né? Trombones, trompetes mais fortes, assim, ou de repente uma guitarra, um heavy metal, sei lá, uma coisa do tipo, né? Ah, uma floresta, uma vila, uma, as planícies, um jardim, né? Uma coisa mais flauta, mais assim, violino com cello, pode ser até mais alegrinha, né? Ou triste, dependendo. Né? Pode ver a trilha sonora a música tema ali do Senhor dos Anéis mesmo, daquela parte do condado ali do filme. Pode ver, né? Instrumento de sopro, cordas, aquela coisa, pô, aquele lugar todo verde, né? Aquelas colininhas ali, né? Que ele mora e tal. Então, trazer esse tipo de ambiência e saber equilibrar isso sim com silêncio também é bem interessante, traz uma imersão tremenda. E eu gostei bastante nisso que você comentou sobre o estilo do som que o instrumento toca referente à percepção sonora dele, né? Porque pegando aí o conhecimento popular, música triste, flauta, harpa, violino, é, músicas que tem um ar meio militarizado, tambor, trompete, sim, é, existe então uma relação, vamos dizer assim, estereotipada, mas uma relação entre alguns estilos, alguns padrões sonoros com algumas, é, vamos dizer assim, ambientes, como você falou assim, por exemplo, um grupo de instrumento ele tem uma tendência de trazer sentimentos mais tristes, alguns instrumentos mais alegres, outros mais orgânicos, assim, existe uma relação do tipo de instrumento com o perfil da música em si ou vai meio que do arranjo? Cara, eu acredito que as duas coisas. Existe muito sim, né, dessa correlação sim, mas o arranjo também é intimamente ligado a isso. Na verdade, depende muito mesmo do arranjo, mas aí você vai casar uma coisa com a outra. Porque os sons, cara, eles transmitem as frequências, né? As músicas, né, transmitem as frequências, né? Então, tem grave, tem agudo, tem forte, tem fraco,
né, as dinâmicas, e isso vai remetendo a emoções, a percepções, a lembranças, né? Nós somos muito guiados por essa coisa sonora, né? Além de sermos seres muito visuais, mas a nossa parte auditiva é muito forte também para remeter a essas coisas, né? Então, assim, com certeza, você vê assim, tem coisas que são bem padrões, né? Então, sons de, por exemplo, o que eu falei lá, sons de trombone, né, que é um instrumento de sopro, de metal, mais grave, assim, por exemplo, né? São os metais, como a gente fala, né? Os trombone, trompete e tal, a tuba, principalmente, a tuba que é bem grave, né? Remete a uma coisa, dependendo de como é tocar, se é tocado uma coisa, notas mais longas, uma coisa mais lenta e tal, pode remeter a um momento bem triste, pode ser um momento fúnebre, entendeu? Mas se for mais forte, mais assim com intenção, pode ser uma coisa, uma batalha, putz, tá estourando, tá vindo uma guerra, entendeu? Pode remeter muito a isso sim, né? Por exemplo, não fica, você vê que não encaixa muito assim, né? É, uma flautinha sendo tocada, assim, pô, tá vindo estourar uma guerra, os caras estão, e a não ser que você queira criar uma proposta de uma coisa meio, uma colagem de uma emoção em cima da outra ali, sabe? Mas tem coisas que casam, tem coisas que não casam, né? Por exemplo, uma coisa que eu vejo, eu gosto de usar exemplo porque, cara, aquilo ali ensina muito, cara. É o jogo do Mario, do Super Mario, né? Super Mario World. Cara, você vê, assim, todas as fases que ele vai, nos ambientes, porque, assim, ele passa pelos, né, tem a floresta, tem os castelos, tem a planície, não sei o quê. E cada ambiente que ele vai, você sente a ambiência, entendeu? Quando ele tá lá na fase que tem o céu, tem a grama e tal, é uma coisinha um pouquinho mais animadinha, né? Aquelas musiquinhas bacaninhas, né? Quando ele entra naqueles castelinhos dos fantasminhas lá, pô, já fica um clima todo soturno, né? Tipo assim. Tararara, né? Aí quando ele entra em caverna, sons mais reverberados, porque caverna, o som reverbera mais, né? Ou como muita gente diz, dá mais eco, né? Então ali tem um tum, 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 tum. Pô, remete à caverna, né? Os castelos dos chefes também. E quando ele entra no mundo do Bowser lá, né? Do chefão final, pô, pode ver que toca uma coisa meio rock and roll, assim, né? Que tipo, puta, aquele ali é o cara barra pesada. Então, assim, faz toda a diferença. Faz toda a diferença, sabe? E o arranjo, conforme você for criar, aí que tá. Você saber lidar bem com esses elementos todos para você vir com um arranjo matador, entendeu? Não, aqui vale a pena fazer esse instrumento um pouquinho mais fraco, né? Agora ali o personagem vai olhar para lá e aí ele vai sentir uma emoção que agora vai vir com tudo, vai vir um tambor, pam, 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 um tímpano, né? Que nem a música do trilha sonora da Odisseia, 2001, Odisseia no Espaço, né? Tá, 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 tá. Mas tem aquele tipo, né? Tan, 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 porque remete a uma coisa muito épica, muito, cara, uma descoberta da humanidade, né? Ir lá para o espaço, uma coisa épica, mas ao mesmo tempo assustadora. Então tem aqueles tímpanos, né? Aqueles instrumentos de percussão bem graves, fazendo pam, 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 pam. Então, sabe? Aí o arranjo vai trazer isso, né? Sim. E uma coisa que eu faço e me ajuda bastante, eu queria saber a sua opinião sobre essa questão, que é assim, dependendo da cena que eu tô escrevendo, eu gosto de ouvir uma música que traz mais ou menos esse sentimento para eu conseguir ao máximo trazer essa sensação que eu tenho pro papel, né? Tipo, no caso do conto que eu tava comentando que eu coloquei, eu acho que eu coloco três, eu acho que eu coloco duas de Beethoven e uma de Mozart, se eu não me engano. E nesse momento da cena, eu coloquei a música no YouTube para tocar em looping, para eu poder manter esse sentimento na hora de ir descrevendo para conseguir criar uma certa atmosfera. Você acha que é válido ouvir música ou pode acontecer de você se perder na música e no final perder um pouco a mão? Cara, assim, pode acontecer. Eu acho que pode acontecer de se perder. Eu já tentei fazer essa experiência, né? Eu acho que vai muito de cada um, né? Assim, no caso, como cada um se sente mais confortável, né? Mas assim, dependendo da pessoa, pode se perder um pouco, né? Não digo até nem de a pessoa colocar a música ali e ficar só curtindo a música, né? Não escrever nada, ficar, não, deixa eu curtir essa música aqui, né? Porque talvez a pessoa esteja ali mais focada, não, eu vou sentar aqui para escrever e tal, né? Mas às vezes a música pode ficar te atraindo uma atenção,
né? Que talvez possa atrapalhar um pouquinho, possa fazer uma certa interferência nos seus pensamentos de escritor ali, né? Não vou dizer que isso não possa acontecer, pode. Mas, cara, eu acho super interessante. Acho que vale super vale essa tentativa, entendeu? Porque, pô, se você quer imergir o leitor naquilo que você está escrevendo, na hora que você escrever, você se imergir numa coisa é sensacional, entendeu? Então ali, pô, sei lá, você escreveu uma cena que se passa, pô, agora o personagem entrou num castelo, olhou tudo aquilo ali ao redor dela, vai se encontrar ali uma né, com um representante da monarquia ali e tal. Pô, coloca uma musiquinha ali, né, que coisa meio imperial, sei lá, né? No teu caso você gosta de ouvir as músicas clássicas e tal, ajuda pra caramba também, né? E tá claro, talvez seja um pouco estranho você querer fazer uma cena de sei lá, a garotinha andando do bosque, falando com passarinhos, e você colocar uma baita cena de uma música de guerra, sabe, como se fosse assim uma batalha épica, pode ficar estranho, mas se você se dá bem com aquilo ali, né? Mas eu acho que vale, cara. É bem interessante sim usar esse recurso para você sugestionar o teu cérebro a entrar naquela vibe ali, sabe? Eu já tentei fazer muito isso com músicas, aquelas instrumentais de música celta, sabe? Coisa que remete ali do o druida, o lobo na floresta e tal, essas coisas. Eu adoro esse tipo de música assim também, né? Bem legal. Sim, teve uma vez que eu caçando pela internet, eu achei uns canais que sei lá, o cara fazia meio que, Red Hot Chili Pepper versão celta. Ah, Ou que massa. Eu já vi uma coisa assim. uns negócios assim do tipo, por exemplo, puxa, é aquela pessoa, puxa, eu queria fazer uma ambientalização celta, uma ambientação medieval, só que eu não gosto dessas musiquinhas medievais. Às vezes vale a pena você procurar algumas pessoas que tocam música moderna, porém com um ar mais antigo, para você ter uma noção de como pode sair sonoramente, porém de uma música que você já gosta previamente, né? Sim, sim, com certeza. Porque, assim, a gente tem aquelas noções de músicas antigas, medievais, de uma forma bem. é, uma forma bem já, assim, embalada, né? Mas quando você pega uma música atual, de uma banda que você gosta, de um artista que você admira e tal, que é totalmente outra vibe atual, né? E joga naquele tipo de arranjo lá, naquela estética, cara, você vê que funciona e fica super interessante. Aí você começa a ver como é que os elementos musicais, né, daquilo que você gosta, né, tipo o arranjo, as melodias, o ritmo e tudo mais, se correlacionam naquela estética. Fala, pô, bacana. Uma vez eu vi, cara, achei meio por acaso, nem lembro como, na verdade, um vídeo no YouTube de um cara que ele colocou lá uma, uma lista de músicas do Eminem em estilo medieval. Bem inusitado, assim. E eu fui, cara, deixa eu ver esse negócio. E foi muito legal, assim, sabe, cara? Porque ele trouxe as melodias, né? Não é nada cantado, né? Só instrumental, mas ele trouxe as melodias e o ritmo ali. Ele conseguiu trazer aquele ritmo super do rap, ali, do Eminem, de uma forma medieval, cara. Foi sensacional, assim. Eu falei, cara, que genial. Sim, e é legal você imaginar que, por exemplo, será que naquela época a sensação, as emoções que as pessoas tinham com as músicas não seria mais ou menos o que a gente sente agora, porém numa pegada assim? Porque às vezes é, acontece de, por exemplo, minha avó adora ópera e MPB. Eu não sou muito fã de ópera e MPB. Mas existe algumas músicas que são MPB, porém tocada um pouco mais pro eletrônico, tocada um pouco mais pro rock melódico, mas é MPB, você sabe, porque, sei lá, é a Gal Costa, porém cantada numa versão diferente. Então, às vezes também, para você poder se aproximar, puto, como eu posso fazer algo que se aproxime daquilo que a minha avó sente, porém eu não gosto. Então eu vou tocar uma música que eu não gosto, vou conseguir ter um sentimento positivo. Então às vezes talvez essa pesquisa do tipo, sei lá, uma música que eu gosto, versão celta, versão árabe, versão egípcia, versão cigana, versão XYZ, para você ter minimamente de uma aproximação e até mesmo um arcabouço emocional, né? Sim, sim. É, vale, acho muito válido mesmo, porque
vai muito de estética, né? E de roupagem, né? Novas roupagens. A, as pessoas da geração das nossas avós, por exemplo, né? Que para elas fazia mais parte, fazia mais sentido, né? Aquele contexto que elas viviam, aquele tipo de estética, né? Com aqueles instrumentos feitos com aqueles instrumentos, com aqueles arranjos, né? Por exemplo, uma MPB ali, muito piano, né? Muito violão mesmo, flauta pra caramba, né? Uma coisinha mais leve, assim, uma batidinha bem sutil, né? Fazia muito sentido pro contexto da época e aquelas pessoas daquela época é, absorviam a emoção daquilo ali, né? Então, imagina se fosse para elas ouvirem essas novas roupagens atuais, aí talvez estaria incômodo, né? Mas eu acho que tudo é válido, entendeu? A gente que está acostumado com uma coisa hoje, né? Trazer também para uma outra esfera, né? Cara, é muito fantástico, porque a música, ela permite muito isso, né? Porque, cara, a música em geral, assim, todas as músicas, elas lidam basicamente com os mesmos elementos, né? Que, pô, tem o ritmo, tem a melodia, né? As notas musicais, as batidas, vamos dizer assim, né? Então, assim, variando timbres, instrumentos diferentes, né, dinâmicas, como eu falei, né, é, as frequências, as alturas, né, grave e agudo, essas coisas, você pode lidar, entendeu? Você pode pegar uma música que está de um jeito, dar uma mexida nela e colocar uma outra roupagem, né? Então, é fantástico, cara. Isso aí que eu falei, por exemplo, do Eminem, né, e outros que você deu exemplo também, você vê que é possível, né? E você falou de músicas árabes, pô, cara, eu acho legal pra caramba, músicas árabes, aquelas batidas deles, as melodias que eles usam. Nossa, cara, é muito instigante, assim. Muito legal. Sim, tanto que quando quando eu quero ouvir música, assim, do tipo, apreciar música, eu particularmente gosto de deitar, fechar o olho e tentar ao máximo prestar atenção na música mesmo. Do tipo, viajar no instrumento, deixar que a emoção venha. Meio que tipo uma automeditação, mais ou menos, assim, tipo, entrar num estado né, de meditação, porque para você colocar uma música, que a gente tá batendo bastante esse martelo, na sua história com o objetivo de trazer uma emoção, ou escolher uma música para gerar uma emoção no audiovisual, no RPG, no audiobook, você precisa sentir. Então eu acho que um ponto primário assim para aqueles que querem colocar música na sua história, seja na escrita ou no audiovisual, RPG ou qualquer outro meio, é você entender as emoções e ver como o corpo pode reagir perante essas músicas. Sim, sim, perfeito. Cara, isso é crucial, porque a gente vive muito numa era em que as pessoas não param mais pra ouvir música, né? Como do jeito que você falou que você faz, né? E isso é muito fundamental, cara. Assim, cara, é a absorção da música, é a música sendo extraída da forma mais pura e mais profunda, assim, sabe? Música, porque pô, a música para você realmente absorvê-la, entendê-la, sabe? É como uma pessoa, para você conhecer uma pessoa, mínimo assim você sacar qual é a da pessoa, você tem que dar uma conversada com ela, né? Olhar um pouco no olho dela, tipo, ouvir o que ela tem para dizer, né? Quando você vê a entonação de voz dela, o gestual, você saca o jeito da pessoa. É mais ou menos isso, né? Diferente de que, tipo, você conhece uma pessoa só por mensagem de texto, né? Beleza, mas é diferente, muito diferente você ouvir a voz dela, ver como é que ela os trejeitos, né? Como é que ela se gesticula, se comunica. Então a música é a mesma coisa, cara, né? E a gente, claro, né, ouve muita música por aí, torta direito fazendo outras coisas, né? E não para assim pra. E até assim, entra numa outra questão de que hoje muitas músicas não são nem produzidas para serem consumidas dessa forma, né? Mas cara, essas músicas mais raiz assim, né, vamos dizer, elas são feitas para serem consumidas de uma forma mais raiz, né? A pessoa sentar ali, deixa eu me concentrar agora nisso. E aí você abrir os teus ouvidos, né, vamos dizer assim, e deixar entrar tudo aquilo que a música está te dizendo, entendeu? E isso é viver a mais pura experiência que a música tem para oferecer mesmo, né? E acho que é crucial, faz toda a diferença, né? Se você quer causar isso em alguém, principalmente, né? Principalmente quando você leva para a leitura, que é um âmbito de muito foco, assim, no sentido de que a pessoa vai ler um livro, ela, né, pelo menos a proposta é essa, né? Ela está lendo o livro, ela está entrando naquela história, né? De repente, se não está, fecha o livro, continua depois, sei lá, mas quando alguém vai ler um livro, a pessoa se predispõe a entrar naquilo ali, igual ver um filme, né? Eu acho que
Ninguém vê um filme, praticamente ninguém vê um filme pensando no que vai comprar amanhã, no que vai. Não sei que seja muito chato, sei lá, né? Mas a pessoa entra ali naquele negócio e, tá, o que ele vai fazer daqui a pouco, não sei o que e tal. E no livro eu acho que é a mesma coisa, né? Essa é a ideia. E aí quando você tem a música dentro desse contexto, te puxa ali mais, né? Sim, vou fazer uma pergunta polêmica, mas daí eu quero saber a sua opinião, não existe certo e errado, existe opiniões. Mas eu já ouvi uma vez um cara que é músico e ele disse que pra ele música não é emoção, é técnica. Porque as pessoas que fazem música apenas por emoção faz uma música bosta e pessoas que fazem música com a técnica certa geram a emoção que ela quer gerar. Você concorda que emoção, que a música é mais técnica ou é mais emoção? Cara, essa pergunta é complicada, cara, é difícil, porque a gente tem que dosar muito essas coisas, né? Tem que pensar bem. É assim, meu prisma, né? O jeito que eu enxergo, assim, isso tudo, minha perspectiva é sempre equilibrar, né, cara? Eu acho que tem muito das duas, sabe? Não é. Eu acho meio. Quase que eu. Sei lá, na minha visão, eu acho meio dizer quase que besteira, assim, dizer que é só uma coisa ou só outra, sabe? É lógico que, tipo, dependendo da tua intenção, né? Você criar uma música, compor, enfim, a partir de uma determinada proposta mesmo, tipo, não, eu quero criar isso aqui para esse objetivo. Uma coisa um pouco mais fria, assim, vamos dizer, né? Talvez até mais comercial. Lógico que provavelmente você vai se utilizar de técnicas para tornar essa música cativante, para tornar ela, como a gente fala no inglês, catchy, né? Que é tipo, de prender mesmo a pessoa, aquelas músicas mais chicletes e tal. E na verdade, sim, o mercado da música usa isso o tempo inteiro, pra caramba, né? As músicas pop e tudo mais. São técnicas mesmo ali, né? São meios de você criar um negócio com esse propósito, né? Tipo, por que essa música é sucesso? Por que aquela outra talvez não, né? Tem ali algumas fórmulas, vamos dizer assim, utilizadas. Mas, cara, mesmo quando você usa técnica para atingir algum objetivo, tipo assim, não, isso aqui é técnica pura para. Mas, mas a intenção é captar a emoção de alguém, sabe? Ninguém vai ouvir a música de uma forma robótica. Assim, sei lá, é muito difícil falar isso, é controverso, né? Existem muitos fatores, mas em geral as pessoas. A música é um recurso para puxar a emoção das pessoas, seja pro que for, para despertar o que for nelas, mas é pro lado da emoção, né? Então, assim, eu acho que as duas meio caminham de mão dada, sabe? Agora, claro, você pode criar uma música só muito a partir da emoção e deixar a coisa fluir, deixar o teu coração levar ali, entendeu? E de repente você cria pensando, eu quero que as pessoas também sintam isso que eu tô sentindo aqui, porque eu preciso dizer isso, ou eu preciso tocar de uma certa forma que vá mostrar outra coisa, essa melodia tem que ser assim e tal. Funciona, super funciona, né? Então, é meio controverso mesmo, mas eu acho que não é muito adequado dizer que é só uma ou só outra, né? Eu também sou sempre o fã do equilíbrio. Eu gosto bastante da técnica, obviamente. Eu sou uma pessoa mais lógica, então assim, se por acaso eu quero colocar por exemplo, né, uma música na minha história, eu quero ir atrás da música, eu vou ouvir a música, eu vou tentar descobrir se é tocado com um, dois, três violinos, um violão, para eu colocar elementos técnicos. Mas eu também preciso sentir a música para pelo menos assim, por exemplo, a música é uma música triste, com um ar mais melódico. E eu quero criar um personagem psicopata, eu vou fazer o cara gargalhar de rir enquanto eu tô ouvindo uma música triste, né? Ou, por exemplo, está tocando uma música fúnebre no- na procissão e a pessoa chora. Por quê? Porque ela vive o momento e a música potencializa. Então eu acho que vale a pena você entender o sentimento da música, a emoção dela, para construir o personagem também que está vivenciando aquela música em si. Né? Não, com certeza. Porque como você, né, vamos dizer assim, do ponto de vista do escritor, né, que está criando uma obra, com certeza, vale muito a pena você, não, peraí, parar um pouco aqui agora, eu não vou me deixar ficar levando né, me embalando aqui. Eu vou analisar isso aqui de uma forma mais fria e calculista, né? Como você falou, aqui
tantos violinos fazendo essa melodia. Ah, nesse pedaço ele fica mais intenso. Ah, o que, que eu posso passar com isso? Então essa entra a parte da técnica, né? Com certeza, né? Mas essas pessoas são movidas por emoções, né? E assim, cara, música é um negócio que mexe muito com as pessoas, né? Esses elementos todos sonoros, eles mexem muito com as pessoas ficam arrepiadas, né? Mexe com lembranças, às vezes choram, né? Ouvindo música, né? Ou fica muito empolgada, muito, né? Entusiasmada, sei lá, né? Deixa a pessoa assim. Então, é muito emoção, né? Mas se você vai lidar com esse âmbito da criação, inserir música como uma ferramenta também na sua obra, né? Como um recurso da sua obra, para encantar, vale a pena sim você se usar da técnica, se despir um pouco das emoções e pensar de uma forma um pouco mais objetiva ali, com certeza, né? Sim. E uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte, o Luiz, né, um amigo nosso conjunto, ele fala bastante dessa questão de sensações e percepções. Ele gosta de trabalhar isso. E uma coisa que é bem interessante é que, apesar da gente ser grande parte visual, muitas vezes, na hora que a gente está descrevendo nosso ambiente, acontece de o que eu chamo de, entre aspas, o mal da sala branca. Que parece que a pessoa está tão focada na história que ela não dá elementos mínimos para você entender como é o ambiente em volta visual. Mas eu sinto que muitas vezes as pessoas, os cenários das pessoas são cenários mudos. Não tem um grilo fazendo som à noite, não tem o estalo da fogueira, da lenha na fogueira. Eu sinto que muitas histórias o ambiente é mudo. É um acústicozão que parece que assim, você não escuta pessoas falando ao fundo, as pessoas parecem que elas esquecem do sentido da audição na hora de descrever ambiente. Eu acho que e é muito válido porque enriquece o ambiente demais, da mesma forma que você já colocou silêncio no silêncio e som no som. Não apenas a música, mas o som em si. Sim. Nossa, cara, esse ponto é bem importante mesmo. Perfeito, porque como é que você vai descrever cara, um acontecimento, entendeu? Pessoas interagindo, sei lá, sem um som ambiente, né? Realmente, como se você fosse assistir o filme ele não muda mesmo, né? Apesar das falas, mas eu digo, né? Cara, ou desliga, na edição lá o editor desliga a track de sonoplastia. É muito, né? É realmente isso, cara. Parece que faltam. Parece que você tirou, pegou uma imagem assim, de uma pessoa, uma paisagem, e tirou a paisagem de trás dela, tá ela com fundão branco mesmo. Você falou do mouse da sala branca, né? Cara, isso aí com certeza vai trazer mais riqueza pra história, né? O cara fala ali pô, daí o vento bateu nas folhas da árvore, farfalhou ali as folhas e tal, né? O, né? Enfim, o bicho, o animal veio se aproximando ali, podia se ouvir o som das patas na grama, na terra do bosque, enfim, várias coisas assim, né? Então, sei lá, o cara vai desembainhar uma espada, faz aquele som, né? De zim, aquela coisa assim, né? O cara descrever isso, cara, é fundamental mesmo, cara, entendeu? Sem dúvida. Principalmente no Luiz, né? No caso dele ali que escreve, é horror, né? Que ele escreve, literatura assim, mais né? Dark fantasy, né? E, e ali, cara, nossa, as emoções são muito afloradas, né? Tem que arrepiar o leitor, né? Tem que fazer o leitor, tipo, ficar, porra, sentir calafrio, né? Então, como é que você vai traduzir isso? Pô, o ranger da porta, né? Quando a pessoa deu os passos ali num chão de madeira, velho, também deu aquela rangida assim. E aí, será que era um espírito? Será que. Aquela coisa toda, né? Então, cara, isso aí é essencial, com certeza. Sim, tanto que se você for parar para ver, na nossa memória infantil, muitas vezes você, quando começa a falar, por exemplo, você não fala cachorro, você fala au au, que é o som do cachorro, ou o trem vira piuí ou tutu, As onomatopeias? Então, assim, a gente tem memórias sonoras da nossa infância que, assim, você pode muito bem, que nem, por exemplo, existem algumas palavras no japonês que a palavra
é, é escrita com as sílabas do som daquilo. É verdade, é verdade. Né? Então, tanto que se você quer criar alguma coisa diferente, puxa, eu não sei que nome dá para alguma coisa. Você pode até pensar qual que é o som que ela faz e você tenta transcrever para aquilo. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de música e world building, não é apenas música, mas sim som. A gente poder trabalhar os sons de diversos pontos, no agudo, no baixo, no alto, no fundo. Sim, tanto que, da mesma forma que fizeram o filme magistralmente, né, o Bird Box, onde você tudo gira em torno da audição, né? Então, trabalhar esse clímax. E até interessante que você falou assim do som da espada, tem muitas coisas que são muito característicos pelo som. Quem é geek, quem gosta de essa cultura mais nerd, se você pega um cabo de vassoura e faz wom, Sabia que você wom, você já sabe que é Star Wars. exatamente, sabre de luz, né? Certeza. Aham. Né? Cara, Então, às total. vezes, você pode criar várias coisas emblemáticas só pelo som daquilo. Cara, com certeza. É o que você falou. No caso, meu caso, né? Pô, quem cresceu lendo Turma da Mônica e tal, o que seria das histórias sem as onomatopeias, né, cara? Sem os POFT, não sei o quê, né? Zoom e tal. E você vê, cara, isso aí é tão forte que, por exemplo, eu sei que tem um brinquedo lá no Parque do Beto Carreiro, ou sei lá, outro parque e tal, que chama Tibum, que é um negócio que vai lá na água e tal. Mas Tibum é uma onomatopeia, é um negócio imergindo, né? Então, assim, cara, veja só, dá nome às coisas, né? Sei lá, e aí vai, não tem limite, né, o negócio ali. Então, claro, lógico, num livro, assim, convencionalmente, não se usam onomatopeias, né? Mas elas são muito importantes, sim, de repente, às vezes até porque não, né? Dependendo da proposta, da obra. Mas, cara, ali talvez também trazer de uma outra forma, né? Que não colocar ali o PAFT, vai dar um beijo, smack, né? Smack e tal. Então, mas trazer isso de uma outra forma, mas que esteja implícito ali, né? Mas sim, cara, as onomatopeias são muito importantes para traduzir o som para o texto, né? Sim, até você abordando aqui a onomatopeia, acho que eu tenho uma escrita, que agora vai me fugir totalmente o nome, que ela tá querendo adentrar no mundo dos quadrinhos. E eu acho que esse ponto é muito interessante porque você pode trabalhar o som com onomatopeia até de uma forma criativa. Eu tava lendo, eu acho que, eu não lembro se é o Justiceiro ou se é o Demolidor, que os dois são bem selvagens, né? Mas eu não lembro agora qual que é dos dois, que tem uma hora que ele vai, o cara dá um socão na costela da pessoa, e a onomatopeia, ela é escrita com formato de osso, como se Nossa. tipo, é meio que é um crack, ele coloca crack, só que o formato da letra é meio que o formato do osso rachando. Falei, cara, pra mim ficou muito mais um sentimento de, cara, quebrou de verdade, porque até o som é o osso quebrando. Aham. Então imagina como deve ter doído pra caramba esse soco. Verdade, o cara deu tipo o cara deu um visual pro som. Além da figura de um personagem socando o outro, ele deu um look pro som, né? Não é só a palavra escrita ali crack, a pessoa imagina que, pô, porque aí também, né, os recursos audiovisuais permitem muito isso, né? E os quadrinhos são prato cheio, né, cara? Porque aí a pessoa tá vendo ali, né, o osso na letra que você falou, né, na fonte ali da palavra, o osso rachado, quebrado ali e tal, e isso, quando a gente olha isso, fala, ai, né? Então, pô, aí, somado a isso, o som aquelas letras que formam a palavra crack, aquele crack e tal, se fala mais ai ainda, ai, cara. E aí dá mais intensidade mesmo pra coisa. Nossa, pô, genial, cara, essa ideia aí. Sim, e é um. São algumas pitadinhas que às vezes você pode criar uma toda uma história, uma plot, um universo em cima disso, tanto que até mesmo
o ensaio sobre a cegueira, que fala da galera que fica cega, ou do Bird Box, que o mundo, o ponto de conflito gira em torno do som. Então você pode criar, por exemplo, tem um conto que eu li uma vez que se passa no espaço e, e é muito legal porque ah, você, a forma como descreve o ambiente, você consegue sentir o quão a ausência de som é o espaço. Eu começava a ler, passava as páginas, eu ficava com um sentimento de angústia, porque imagina como deve ser horrível a, a falta de estímulo 100% de som. Você não escuta a caneta caindo no chão, porque da gravidade zero, você só escuta a sua voz que passa pelo osso da sua boca, porque o som não sai da boca para o ouvido. Então imagina, eu comecei a ficar louco igual o astronauta que estava à deriva, porque era totalmente zero estímulo de som. Eu falei, cara, eu sinto falta desses estímulos nas histórias. É, é verdade. Então, nossa, aí tá um belo cenário justamente para ter uma ausência de som, né? Justamente. Sempre tem algum lugar que vai ter uma característica assim, né? E ali, justamente para criar essa emoção, não pode ter o som você vai fechar a porta de um compartimento ali, faz clunk, não sei o que, essas coisas. Claro, muitas obras trazem isso, porque obra audiovisual que tem, assim, tipo filme, né? Desenho animado, série, essas coisas, tem que ter esse recurso, né? Tem que ter essa. Ali é um lugar que tem que trazer isso para as pessoas, essa coisa auditiva mesmo. Não pode ter uma cena em geral não pode ter uma cena, vai ter uma explosão e não vai ter um som, né? É muito, né? Mas aí, pra esse caso, o texto, né? Cara, aí emerge muito mais, né? Justamente. É a mesma coisa que o cara tá sabe, um marinheiro lá, tá no meio do oceano. Não vai ouvir som de folha de árvore batendo lá, né? Não vai ouvir passos de bicho correndo na selva, esse tipo de coisa, né? Vozerio de pessoas, não tem, né? É uma coisa também um pouco mais ali solitária, o barulho muito das ondas do mar e tal, gaivotas, e os barulhos que ele faz no navio, né, no barco, mas então é justamente isso, né? É. Tanto que, cara, a gente poderia aqui agora citar coisa pra caramba. Eu acho que música, som, sonoplastia, sensações, percepções é um assunto que dá bastante pano pra manga. Então, a gente vai encerrando esse episódio, mas já abrindo novamente o convite para o Fabiano voltar aqui para a gente trabalhar outras questões, né, principalmente nessa troca cultural de música, som e tudo mais. Eu acho que é um assunto bem legal que a gente dá para desenvolver bastante. Então, Fabiano, esse finalzinho, seu jabá, fique à vontade. Pô, cara, com certeza, se rolar a oportunidade aí, vamos voltar sim, falar mais de música, de som, de world building, né? Essas correlações todas de cultura musical e tudo mais. E estamos aí, cara. Pô, quero agradecer muito o convite, valeu. Foi um papo muito bacana. Um abraço aí para todo mundo que assistiu e que, né, espero que eu possa ter agregado alguma coisa. E se alguém tiver mais dúvidas, manda mais perguntas aí através do Rafael, né? Que no próximo aí vamos responder, né? E ó, é o seguinte, galera, me siga lá no meu Instagram pessoal, né? @Fabian Sanson. E também siga o Instagram da minha banda, né? Que é a Queen Immortal. Eu tenho um cover do Queen, pra quem não sabe. Eu faço o cover do Fred Mercury. E o Instagram da minha banda é queen.immortal. É imortal com dois M's, né? Então acompanha lá. Qualquer coisa, manda um alô. E é isso aí, cara. Muito obrigado. Valeu por tudo aí. Ouçam música, escrevam e vamos lá. Maravilha, então, pessoal, todos os links do Instagram vão estar aqui na descrição do episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify. Siga lá porque é bem legal, cara, é muito bom, ele canta pra caramba, né? A gente não teve a oportunidade, né? Numa próxima, a gente, quem sabe, faz uma palhinha aí pra galera não ficar na vontade, beleza? Então, novamente, Fabia, muito obrigado por ter vindo participar. E usem a busca das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!